Estamos aqui nesta manhã. Quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias, Filho de Deus, aleluia. Estamos aqui nesta manhã para glorificar e honrar o nome do Senhor. Quero trazer para vocês que estão presentes essa palavra maravilhosa e para quantos que querem ouvir, ficar inteirado da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. É muito importante, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu sou o pastor Darcy, louvado seja Deus. Estamos aqui nesta manhã, aleluia, para falar do amor e da palavra de Deus, louvado seja Deus. Eu gostaria de falar com vocês a respeito, olha só, prestem bastante atenção. Todos os salvos andam na sã doutrina e guardam os santos mandamentos. Aí você fala assim, mas como você prova isso? Olha só, porque todos os salvos andam na sã doutrina e guardam os santos mandamentos. Ele não se sente dificuldade. Por quê? Esse é os que tem o seu nome escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo. Ele tem o prazer em viver e ensinar os santos mandamentos e andar na sã doutrina, como manda as Escrituras Sagradas, porque o que importa é ser fiel ao Senhor. Efésios capítulo 1, no versículo 4, versículo 5, versículo 6. Nós vamos ver se realmente existe esse povo que está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Porque eu vou provar também para vocês que Jesus também foi morto antes da fundação do mundo, Foi morto, ali, mas já para saber que ele tinha que passar por isso, Então, realmente foi consumado depois, mas desde antes já se dava essa tal coisa acontecer. Louvado seja Deus. E aqui nós vimos aqui em Efésios capítulo 1, no versículo 4 em diante. E assim como nós os escolheu, nele antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a beneplácia de sua vontade, para o louvor da sua glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Louvado seja Deus. Aí está a prova que todos os escolhidos desde a fundação do mundo, preste atenção, desde a fundação do mundo, eles não têm dificuldade em andar e viver segundo a palavra de Deus. Além disso, ele é revelado do Senhor. O Senhor fala com ele para que verdadeiramente ele tenha zelo da palavra e ele ensina de acordo com as Escrituras. Esses tais, provavelmente, todos eles que foram escolhidos desde a fundação do mundo, eles serão pastores, no dia de hoje, no caso, instrutores da palavra de Deus, profetas, homens que ensinam a verdade para as pessoas e não cede para esse mundo. Esse tipo de pessoas é como os profetas, como o profeta Elias, que não cedeu, como outros profetas que não cederam, como o profeta Samuel, que não cedeu, e muitos outros profetas que não cederam para esse mundo, mas foram ensinador da santa palavra de Deus. Vamos falar também dos apóstolos, irmãos? Especialmente dos apóstolos, louvado seja Deus, menos Judas. Eu estava estudando a respeito de Judas. Judas foi o único que dá a entender que não foi chamado pelo Senhor Jesus. Ele se ofereceu para o ministério, mas aqueles outros que Jesus chamou, como Pedro, Mateus, Tiago, os demais apóstolos ali, que Jesus chamou, eles já eram escolhidos
desde a fundação do mundo. A prova disso, que eles eram escolhidos desde a fundação do mundo para fazer a vontade do Senhor, que eles não cederam, foram mortos. Foi ali Pedro crucificado de cabeça para baixo. Veja bem, aqueles homens foram escolhidos desde a fundação do mundo. Veja, Paulo, mesmo sendo apóstolo posteriormente, mas também não cedeu, foi decapitado por amor à palavra de Deus. Esses homens realmente estavam escritos desde a fundação do mundo, e muitos outros também, escritos desde a fundação do mundo, para ser discípulo de Cristo, do Messias, do Filho de Deus, para que verdadeiramente essa palavra se continue uma palavra de santidade, uma palavra que santifica, que purifica e leva o camarada para o céu, e ele possa fazer parte do primeiro arrebatamento. Louvado seja Deus. Mas nós vamos em frente, que é muito interessante, é muito importante essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, ele diz assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Apocalipse 2, versículo 10. Louvado seja Deus. Ninguém guarda os santos mandamentos e anda na sã doutrina para ser salvo. Mas todos os salvos, preste bastante atenção, todos os salvos guardam os santos mandamentos e andam na sã doutrina. Ninguém guarda os santos mandamentos para ser salvo, né? Mas se ele guardar os santos mandamentos, porque ele já está nas condições de salvo. Ninguém guarda os santos mandamentos e a sã doutrina para ser salvo, mas todos que os guarda, os santos mandamentos e anda na sã doutrina, ela está nas condições de salvo. Os profetas e os apóstolos foram esses que eu falei com vocês. Então eles estavam nas condições de salvo, e por isso eles tinham prazer em andar na sã doutrina. Para eles não tinha problema, para eles não era dificultoso viver na presença de Deus e andar na sã doutrina. A doutrina do Pai é imposta dos 10 mandamentos. A doutrina do Pai, a doutrina de Deus, é imposta dos 10 mandamentos. Como que você confirma isso? Êxodo 20, versículo de 1 a 17. Ali diz: não terá outro Deus diante de mim, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E se eu for ler, vou ler tudo isso aí. E também fala sobre o sábado, para que nós guardamos o dia de sábado, porque esse dia o Senhor separou esse dia e santificou, para que nós verdadeiramente santificássemos e sabêssemos que só o Senhor é Deus. Quando assim nós façamos, nós vamos dizendo: Deus é o Deus que criou os céus e a terra. E descansou nesse dia. Ele disse que descansou, mas descanso ele deu para o homem. Louvado seja Deus. Então verdadeiramente os 10 mandamentos, ele é imposto por Deus, aleluia, e precisamos que obedecemos sim em Cristo Jesus, claro, sem dúvida. Pode ver que a maioria das pessoas, mesmo sendo crente, ele costuma guardar os 9, né? Ou pelo menos 8, ou 7. Hoje em dia ele está guardando bem menos, já está obedecendo bem menos. Mas por que não os 10? Louvado seja Deus, conforme manda as Escrituras, sem duvidar, porque o Filho de Deus não veio abolir nada que o Pai o deixou, para que realmente obedecemos. Louvado seja Deus. Então veja bem, não podemos esquecer que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então nós podemos ver isso em Apocalipse. Veja bem, Apocalipse 13, versículo 8, o qual disse que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Então veja bem, se o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, né, também os escolhidos já estavam escolhidos também daquela época, né, desde a fundação do mundo. Daqui a pouco eu vou explicar melhor a respeito disso daí. Louvado seja Deus. Nós vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que diz assim: adorarão todos que habitam sobre a terra, e aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, versículo, já a parte B desse versículo, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então o Cordeiro, ele foi morto desde
desde a fundação do mundo. Um outro, eu digo assim, entre aspas, parecia que foi todos planejados já para salvar o homem. Louvado seja Deus. Aleluia. Então a realidade é essa, louvado seja Deus. E os do Senhor também foram escritos desde o início da fundação do mundo. Louvado seja Deus, já foram ali escritos, desde a fundação do mundo, qual nós lemos. Louvado seja Deus. Por isso que eles obedecem a palavra, por isso que eles querem andar na sã doutrina, nos santos mandamentos, porque a eles foi dado essa missão. Aí você me diz assim, mas ninguém outro vai ser salvo, né? Vai ser salvo sim, vamos falar daqui a pouco. Louvado seja Deus. É João 17, versículo 5, Louvado seja Deus. João 17, versículo 5 a 24, é muita coisa para me ler. Ali também fala a respeito disso aí. Veja bem, a doutrina do Filho é composta com batismo, preste bastante atenção, com batismo, santa ceia, lava-pés, ósculo santo, véu das varoas e composta da santidade. Isso é para saber quem está apto para o reino de Deus, porque nem todos estão aptos para o reino de Deus. Esta é uma maneira para identificar os que estão aptos para o reino de Deus. Tirei dúvida, leia Marcos 16, que diz a respeito do batismo, João 13, versículo 4, também no versículo, João 13, versículo 4 a 17, Romanos 16, também veja aí 1 Coríntios 11, versículos 5, 6 e 10, Hebreus 12, versículo 14, o qual esse eu vou citar para vocês, que diz, seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Como se santificar se não obedecer a palavra de Deus? Se é a palavra de Deus que nos santifica, louvado seja Deus. Veja o que Cristo, o Messias, diz, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, porque são minhas ovelhas, desde a fundação do mundo. Mas, preste bastante atenção, mas através de Cristo, o Messias, pode muitas outras ouvir a voz de Cristo e passar a ser ovelha, porque assim diz o Senhor. Veja comigo, João 10, versículo 16, versículo 17, também, João 10, versículo 16, vamos ler, esse aqui nós vamos ler, João 10, versículo 16, vamos lá para João agora. João 10, louvado seja Deus. João 10, no versículo 16, veja o que ele disse: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um só pastor. Significado o quê? Que há oportunidade, não só para aqueles que estão escritos, que já foram escolhidos desde a fundação do mundo, mas há oportunidade para aqueles que vão ser escritos através da morte de Cristo, do Messias, do Filho de Deus na cruz do Calvário. Há possibilidade. E a possibilidade é essa que está aí. E muitos vêm aceitar Jesus e passar a ter o nome escrito no livro da vida, o qual ele não tinha. Mas veja bem, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, são aqueles que não acham nenhuma dificuldade em obedecer os santos mandamentos e andar na sã doutrina. Mas aqueles que vêm posteriormente e aceitam Jesus, há a possibilidade de muitos deles não querer obedecer a palavra do Senhor. Querer morar no céu, querer ser escolhido e querer ter seu nome escrito no livro da vida. Agora eu quero dizer para vocês, todos que aceitarem Jesus e passarem pelas águas, eles têm o nome escrito no livro da vida. Mas nem todos que têm o nome escrito no livro da vida fará parte da primeira ressurreição.
ressurreição ou do primeiro arrebatamento. Nem todos. Para fazer parte do primeiro arrebatamento, precisa obedecer os princípios bíblicos, andar na palavra de Deus. Do contrário, ficarão para o dia do juízo, para ser julgados segundo as obras. E eu vou ler e vou mostrar para vocês isso, né? Existem aqueles que aceitam Cristo, mas não quer se converter, mas passa pelas águas e promete ser fiel ao Senhor, só que não são fiel. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Uma vez que está escrito no livro da vida, nunca mais se apagará. Ainda que a pessoa desvia, ainda que vai para o mundo, ainda que o nome dele continua lá, escrito lá. É como você trabalhar numa empresa, nunca mais, nem que trabalhar na empresa, um dia, 2 dias, não importa quando, o seu nome vai estar lá arquivado. O dia que você voltar lá para pedir emprego, falar qualquer coisa, eles vão lá no arquivo e vai ver seu nome lá. Seu nome está lá arquivado. É como no sistema hoje, nós temos CPF arquivado, sabe, lá no sistema. Pode até morrer, mas o CPF continua lá no arquivo, arquivado. Louvado seja Deus. Assim são aqueles que aceitarem a Jesus. O seu nome está arquivado lá. E se ele for fiel, então no dia do arrebatamento, eles olham lá, sabem que ele é fiel, os anjos olham, o Espírito Santo vê e vê que realmente ele pode ser arrebatado e ele vai subir para a glória. Mas se realmente eles olharem e ver que não pode, porque ele não foi fiel ao Senhor, o seu nome continua arquivado para o dia do juízo. Uma coisa que eu quero dizer para os ouvintes, para vocês que estão aqui: ninguém é julgado sem saber a causa. Eu duvido. Ninguém é julgado sem saber a causa. Então, todos que aceitaram Jesus, mas não foram obedientes, no dia do juízo, que é Apocalipse 20, versículo número 12, 13, 14, ali fala que abriu um livro e abriu-se outro livro e foram julgados segundo os que se achava escrito no livro, e foram julgados pelas obras, porque lá já não tem mais misericórdia, lá é julgado pelas obras. Então, se esses crentes eles fizeram obras suficientes, que dá mais de 50%, eles entram na balança e ali, então, será julgado e salvo. A como se salvar? Pelas obras. Pelas obras. Mas as obras têm que ser imensas. Porque a obra, para compensar a graça, é quase impossível. A obra para compensar a bondade de Deus é quase impossível. Então tem que ser inúmeras obras para chegar naquele grande dia, foi julgado pela obra. E a Bíblia me diz ali no livro de Apocalipse, ainda capítulo 20, versículo 11, 12, 13 e até o 15 ali, que aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, daí a prova, que aqueles que não aceitaram Jesus e nem passaram pelas águas, o seu nome não foi escrito no livro da vida, a Bíblia me diz que foram lançados para dentro do lago de fogo. Para dentro do lago de fogo. Então a realidade pura da palavra de Deus é essa. Louvado seja Deus. Mas veja bem que aqueles que aceitaram Jesus posteriormente, eles acham muito difícil entrar pela porta estreita. Quer dizer, obedeceram os santos mandamentos e viver na sã doutrina. Vocês querem ver essa verdade? Vamos ver em Lucas 13. Vamos ver aqui em Lucas 13. Lucas, no capítulo 13. Louvado seja Deus. Vamos aqui para a palavra de Deus. Lucas 13. No versículo do 22 em diante. Eu vou ler rapidamente. Louvado seja Deus. Olha só. Versículo 22 em diante.
A porta é estreita. E passava Jesus por cidade e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, na realidade, por que procura entrar e não pode? Porque não quer obedecer a santa palavra. Então veja que aqui ele diz assim: quando o dono da casa, se tiver levantado e fechado as portas, eu vos do lado de fora, começaste a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responderá: não sei de onde vós sois. Então direis, então eles dirão: comemos e bebemos na tua presença e ensinava na nossa rua. O que significa isso? Comer e beber na presença do Senhor, tomar a ceia, ir para a igreja, até mesmo cultuar das vossas maneiras, não da maneira do Senhor. Mas tem o nome escrito no livro da vida? Tem. Mas não faz parte do primeiro arrebatamento. Ficarão para o dia do juízo. E lá sim, lá vai todos, o Senhor vai ressuscitar a todos, tanto aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, quanto aqueles que não têm. E todos vão comparecer perante o Senhor, e a Bíblia diz que fugiu os céus e a terra e não achou lugar para eles, e foram julgados um por um, segundo o que se achava escrito no livro da vida. Precisa, toda a obra está lá. A obra que vai estar lá. Aquilo de bom que ele fez, ou aquilo de ruim que ele fez, vai estar escrito lá no livro da vida, para ser julgado um por um, segundo as suas obras. A coisa séria. Vamos em frente aqui, louvado seja Deus. Só quero citar aqui onde está escrito, porque eu já falei. Veja bem, né? Pode tirar as vossas dúvidas, conforme falei com vocês. Marcos 16, João 13, 4 a 17, Romanos 16, 1 Coríntios 11, versículos 5, 6 e 10, e também Hebreus 12, 14, 1 João 5 e 3, o qual disse que os mandamentos do Senhor não são penosos, não é pesado. Aqueles que acham pesado é porque eles foram chamados para seguir Jesus posteriormente. Eles não são escolhidos desde a fundação do mundo, mas eles foram escolhidos agora, posteriormente, para ter o seu nome escrito no livro da vida. Não todos, é claro. Existem aqueles que realmente reconhecem e obedecem à palavra do Senhor, conforme manda essa Escritura. Louvado seja Deus. Veja o que Cristo, o Messias, diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Já li esse aqui, né, irmãos? Louvado seja Deus, porque são minhas ovelhas. Louvado seja Deus. Então ouvirão a voz do Senhor. Porém, muitos deles não querem se responsabilizar pelos requisitos do Senhor. E sendo assim, muitos não conseguirão entrar pela porta estreita, porque a porta estreita é com muito esforço. Lucas 13, né? Lá onde eu li, versículo 22 a 27. Porque o reino dos céus é tomado por esforço, e quem se esforçar se apoderará dele. Mateus 11, versículo 12. Porque todos que aceita Cristo, o Messias, tem o nome escrito no livro da vida. Mas nem todos que têm o nome escrito no livro da vida farão parte do primeiro arrebatamento. Mas todos que se fizer parte do primeiro arrebatamento